Porque a formiga é a melhor amiga da cigarra. Raízes da mesma fábula que ela arranha, desce, espalha no ar. Porque ainda é inverno em nosso coração. Essa canção é para cantar. Como a cigarra acende o verão, ilumina o ar. Essa construção do pertencer ao outro, do viver para o outro, ela é antes de você assinar o papel. Isso começa então no namoro. não, isso parte na construção de ser menina Ser menino. e ser menino. Isso parte na construção da identidade de ser menino e menino. Então, quando você vai assinar o papel ou não assinar, porque muitas relações elas se estabelecem e você não necessariamente assina papel nenhum, tem outras coisas que são anteriores. Tem uma grande preocupação em relação à lista fechada, principalmente em relação a partidos no Brasil, porque se vai mudar a regra do jogo e vai mudar isso também, tem que liberar para quem está em um partido poder migrar para outro sem ter nenhum tipo de retaliação, porque eu estou no Democrata e quero migrar para outro partido e tem uma lista fechada que eu não vou concordar com o meu partido, com a lista, a formação da lista, não concordo mais com a formação dos seus dirigentes. Eu acho que devia haver uma flexibilização agora na reforma política, se for realmente acontecer em 2012, nós temos que pensar nesse aspecto, porque muitos partidos não refletem hoje o nosso pensamento, nem o pensamento da população. Tem vários partidos, como tem mulheres laranjas, mulheres em branco, tem partidos laranjas também. A gente tem que rever esse problema da lista fechada. Cara, essa disputa aí de poder, né? Você acha que o eleitor homem ele tem medo e receio de votar em mulher? Não. Na minha percepção, não sei o que ele te acha. Acho que não tem. Tanto é que a gente ganhou. Não é o homem que tem medo, é a sociedade que tem uma visão sobre a participação da mulher. E depois é o machismo e a falta de espaço da mulher na construção política que faz com que a própria mulher tenha dificuldade e tenha preconceito com a sua participação na política. Agora, na reforma política, vai haver a possibilidade de um candidato se lançar sem partido, de acordo com a vontade popular, alcançando um certo índice. É um debate ainda. Existe um tá debate colocado. de que você vai ter esse apelo popular para lançar um candidato sem partido. Eu achei interessante também, apesar que eu acho que isso não fortalece a estrutura partidária que tem que ser fortalecida no Brasil. Agora, a lista... Fortalecer a estrutura partidária ou permitir e estimular que candidatos sem partido se candidatem? O que vocês acham? Mas isso é Não, a estrutura partidária. E é importante que a população saiba que isso é inconstitucional. Pela Constituição de 88, no Brasil, as pessoas não podem se lançar avulso. Então, isso é chamada cláusula pétrea, na Constituição de 1988. Até pouco tempo, você abria mão do seu nome para colocar o nome do seu marido. Isso tem um peso simbólico. Não tem? Então, Sem querer interromper, a audiência está parada esperando. Vamos lá com a audiência. Tá certo. Sem querer interromper. Tudo a parte está lá, depois a gente Vai ter muita coisa. Na verdade, a sociedade, ela não entende muito como é que se dá essa questão do financiamento público, né? E o entendimento que precisa ter é que nós exercemos uma função pública, né? A nossa função é pública, tá? E o financiamento público, ele vai, de uma certa forma, possibilitar que exista um equilíbrio, uma equidade, de uma certa forma, né? Eu achei assim que a gente estava super relaxada. Ela conseguiu entrar no clima, achei que Lídice também foi muito, se serenou, apresentou, historiou. Como estava muito cheio, a Alice contextualizou. A Alice ficou de fora, porque estava muito cheio, nenhum câmera conseguia se mover. Giovanna não conseguia se mover. Porque hoje, eu até coloquei isso no debate da Marta, os grandes eleitores hoje do nosso país, na verdade, são as grandes empresas, não é? São elas que definem. E esse financiamento, como disse a Olívia, vem de acordo com a influência política que tem esse ou aquele candidato, junto ao poder, entendeu? Senão, né,
nós ficamos em uma situação aí muito ruim. Ó, a galera de casa, eu vou lhe dizer, a gente tentou, mas a A galera gente sofre, a aprende. gente ficou aqui. Porque eu acho que também pra quem tava aqui não foi planejando. Você que é no lugar posicionado. A gente nem sentiu o lugar condicionado, eu já não sabia se a gente já viu se tá assistindo calor, a gente não se chama calor. O privado já diz que defende interesses tem um debate particulares. também de financiamento público-privado, mas é misto, não é público. Eu queria ficar aqui de segurança da menina na porta, eu tinha que ser segurança. Agora, eu achei muito engraçado, porque eu perguntei, Marta, então assim, essa luta para garantir a continuidade, que continuidade? Não, a gente não existe essa continuidade. Adorei, assim, achei as interferências muito boas, achei as falas Elas estavam sóbrias, muito à vontade. e acho que é isso mesmo, assim, não existe luta feminina. O clima. Conseguimos, a gente conseguiu. No meio dessa guerra. É importante que a gente vem já batalhando muito pelo cumprimento, que é a questão da cota, né, dos 30% de mulheres que hoje já existe na legislação, mas não existe de um outro gênero, na verdade não é só de mulheres. Mas na verdade não existe nenhuma sanção para o partido que não cumprir. Então isso, a cota foi estabelecida para incentivar, impulsionar a presença das mulheres, a ocupação dos espaços do poder, para incentivar isso. Mas se não há um cumprimento e não há nenhuma sanção para os partidos, então ela não tem efeito, fica inócua. Ótimo! Esse formato é invencível! Então eu acho que nessa reforma a gente precisava garantir, reforçar esse aspecto da legislação, exatamente colocando uma sanção, uma punição para o partido não ter registro, por exemplo, o partido que não registrar a chapa, o partido que não conseguir estabelecer os 30%, né, preencher os 30% de mulheres, para que as mulheres possam ocupar esses espaços, né, nas casas legislativas, no executivo. A sociedade precisa chamar atenção para a participação das mulheres nas instituições de representação política de uma maneira geral. Só para você ter uma ideia, a Faculdade de Medicina é a faculdade mais antiga das Américas. Está aqui agora a primeira mulher diretora da faculdade aqui de medicina aqui na Bahia. Essa desigualdade de representação é uma dívida histórica, né, com as mulheres, e é de responsabilidade de toda a sociedade. Porque a gente ainda tem muitas mulheres que não têm conhecimento, não sabem, ou então acham que não, tá certo, que acham que esse patriarcado tá certo, é o correto. Então elas também têm que mudar um pouco a consciência, se conscientizar de que não. Ela tem um papel importante, ela tem que lutar, ela tem que se mobilizar também. Não é esperar que as outras se mobilizem para depois ela tomar essa consciência. Ela tem que correr atrás também. Não vai existir protagonismo feminino sem que isso seja iniciado por nós mesmos. O patriarcado que define que o lugar da mulher é dentro de casa. Tem que avaliar o seguinte: bom, o nosso Congresso hoje, ele de fato representa a sociedade brasileira, né? Quando segmentos importantes da sociedade, e que são maioria, no caso das mulheres e dos negros, estão subrepresentados lá no Congresso. Não dá para a gente pensar em uma reforma como desejamos e almejamos, se não tiver uma mobilização mesmo da sociedade, né? Porque o Congresso que está não vai fazer uma reforma que venha contrariar os seus interesses. Ou, assim, políticas públicas para mulheres. A gente conhece muito a Lei Maria da Penha, né, que é do combate à violência à mulher, mas, assim, se ouve falar muito pouco de outras políticas públicas em outros campos, em outras áreas. A questão maior que a gente pode, então, levantar aqui nessa tarde, questão de segurança, não é? Você já falava aí da Lei Maria da Penha, mas é preciso observar a questão de saúde, né? A vereadora Ladilson que trata tão bem dessa questão do recorte, mas tem uma tanto esquecida quanto que são as mulheres hoje que estão nos presídios, né? A inobservância, né, da sobrevivência dessas mulheres nessas casas presidiárias, né? Tem uma questão que eu gostaria também de destacar, que é assim, o movimento feminista tem uma luta que é histórica. Desde a conquista do sufrágio universal, do voto universal, em 1932, até os dias atuais, você vê que a gente conseguiu avançar muito, mas muita estrada nós ainda temos que caminhar. Mas eu acho que é importante a gente destacar não só o direito ao voto, mas a criação de uma Secretaria Nacional de Política para a Mulher, desde o governo do presidente Lula,
que a gente conseguiu instituir uma secretaria que hoje pensa políticas específicas para a mulher e que influenciou estados e municípios a criarem estruturas semelhantes. A outra questão é o direito à licença maternidade. Em 88, quando esse direito foi conquistado por pressão do movimento de mulheres, do movimento feminista, muitos diziam que mulheres não iam mais trabalhar, que as empresas não iam mais contratar, que era um absurdo 4 meses, e hoje nós já estamos com uma prorrogação, né, desse tempo para 6 meses. Então, a criança que a gente põe no mundo hoje, que precisa de proteção, de cuidado, será o adulto de amanhã, que vai estar no mercado de trabalho, produzindo e fazendo com que a mola da história continue se movimentando. Mas a gente também entende, quando a gente fala de mulher, mesmo que especificamente bem direcionado, a gente também já entende que ela, como geratriz, como geradora, né, ali ao redor dessa mulher, tem a família, tem os filhos, tem o marido, tem... Então, a gente já percebe essa questão. Mas atrelado também essa questão que a vereadora Olívia levantou, tem a questão de creche. Salvo engano, o governo federal hoje tem um olhar, né, muito apurado para essa assistência do crescimento da mão de obra feminina no mercado de trabalho. Que maravilha! Eu transo toda sem perder o tom. Que a quadrilha toda grita. Viva a filha da Chiquita! Eu lembro que nós participamos, eu e Marta Rodrigues, de um debate na SPM, na Superintendência de Política para as Mulheres. Heron também chegou no ano passado e o debate foi exatamente sobre a questão do orçamento. Porque não adianta nós termos políticas públicas para as mulheres, ter uma superintendência no município e essa superintendência ser esvaziada do seu orçamento, como é o caso daqui de Salvador. Não basta a gente ter um esforço de reforma, né, do sistema político eleitoral, né, de se aqui na casa se elaborar propostas, bons projetos, se o município, o gestor, né, o executivo não dá a atenção que requer, que essa área requer. Levanta a bandeira, abaixa a violência à mulher e tal, e a mulher tem a condição de realmente de se livrar, né, dos seus opressores com uma rede que o Estado possa proporcionar a essa mulher e ajudar concretamente a gente sair desse lugar. Sabemos dar amor na mesa, sabemos tudo, mas não utilizamos desses instrumentos. Nós utilizamos o instrumento do debate, da qualidade daquele projeto, daquela matéria que está sendo votada. O nosso principal argumento é esse. Nós não queremos utilizar respeito pela capacidade que a gente tem, exatamente. Não, gente, o bate-papo está muito bom. Eu queria continuar mais, né? Mas a gente tem que fechar. E o Câmara Comenta encerra aqui na Câmara de Vereadores com essas vereadoras maravilhosas. Organize um chá docinho com vamos marcar um chá, exatamente. A união das vereadoras, que é muito importante quando a gente vai para uma luta, vai para um debate, nós conseguimos nos manter unidos, isso é muito importante. E aí vai a luta da mulher, a gente deixa de lado a nossa questão partidária, vamos lutar aqui por isso, vamos nessa conquista. É esse o nosso objetivo também aqui. Muito obrigada, foi um prazer. A união faz a força. Maíra Portela, Vânia Dias, encerrando o Câmara Comenta de hoje. Ou sabe tudo ou então finge bem, bem que eu queria entender o que ela quer. Quando diz não, dizem que quer dizer sim. O que é que vai dentro do coração, não sei. Só sei que a dúvida é que move a canção. Bem que eu queria saber onde ela vai. Que vai só por aí. Nesse mistério é que mora a razão de ser. De ser assim tão gostoso de seguir.
que ela quer quando quer que eu fale baixinho? Que ela quer quando quer que eu faça cafuné? Toda mulher tem um pouco de princesa. Quem é rainha não perde a nobreza. Toda mulher tem um toque de uma deusa. Ou sabe tudo ou então finge bem.